Olá, olá. Olá, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Eu deixei o microfone ligado, a bateria deve ter ido para cucuia. Vocês estão me ouvindo? Só dá um ok para mim, por favor. Se sim. Bom, eu vou fazer essa live hoje com a professora Gaia, tá? Joia, obrigada, Roseli. Então, eu vou fazer essa live com a Gaia. Obrigada, Ana. E a gente vai falar da narração no contexto do professor, tá bom? Então, deixa eu ver, Gaia, se eu consigo te incluir. Ou você pede para participar, acho que é melhor. Você pede, aí eu libero a entrada. Ai, gente, peraí, eu vou ligar o ventilador, porque tá muito quente, peraí. Peraí que eu já vou te liberar. Glória a Deus! Obrigada, Senhor! Eu não tô te ouvindo. Eu vou ter que tirar o microfone. Ah, meu pai. Peraí que eu tenho que correr ali e pegar um fone. Peraí. Gente, E Rafa, pega pra mim o fone branco, porque senão eu não escuto a Gaia. Tá por aí. Não sei se tá lá no... Eu vou tirar o fone. E agora? Agora tô ouvindo. Que luta! Tudo bem, Gaia? Tudo bem, graças a Deus. Agora conseguimos, né? Tudo se ajeitou. E você, tudo bem? Glória a Jesus. Graças a Deus, fui pro culto, fui pra guerra. Vamos guerrear esse negócio? Falando certo. Tá certa. É onde a gente vence as nossas lutas, então. Não é? Deus opera, né? Ele trabalha. É. E você sabe que essa semana já começou. Você tá me ouvindo bem? Tô. Tô ouvindo bem. Vai, me conta. Mas primeiro se apresente. Ah, claro. Tem razão. Eu já te conheço, mas o povo não. É verdade, claro. Primeiro eu queria falar que é um prazer estar aqui, uma honra. Você é minha professora, um mestre assim para mim, uma luz e resposta de oração. Então para mim é um prazer mesmo, é enorme. Eu sou a Gaia, meu nome é Gaia Vassas, eu sou professora desde há 16 anos, formada há 8. E eu sou casada, não tenho filhos, tenho 36 anos recém-completos. E assim, educação tá na veia. Minha avó é educadora, né? Foi professora, é viva ainda e sempre leu muito, me introduziu a esse universo, esse gosto pela leitura. Minha mãe é professora e eu saí também com a veia ali, sabe? Porque a gente acaba absorvendo muitas coisas que Deus quer nos dar, Ele nos dá através dos nossos pais, né? Então eu recebi esse presente e eu sinto como um chamado mesmo, vocacional, ensinar. Eu já ensinei de tudo, até crochê. Então assim, ensinar é uma coisa que está muito fluida para mim, assim, muito na minha vida desde sempre. E essa sou eu. Acho que é por aí. Ai, que maravilha. Então tá bom. Então, quanto tempo então de professora, Gaia? Sem ser para homeschool. 16, tá. Isso. E formada há 8 anos. Homeschool, eu dei aulas primeiro para mães educadoras. Então, primeiro eu tive uma experiência ali com as mães. Liderei alguns clubes do livro. Ensinei sobre livros específicos, né? Então, a gente estudou o livro da Blue Dorn, que é muito interessante. A gente estudou umas 4, 5, 6 livros, não lembro exatamente. E aí eu comecei a ser procurada pelas próprias mães para ensinar os seus filhos.
E já tinha tido experiência, já era formada como professora de História, Geografia, Filosofia e Sociologia. E aí comecei a me aventurar. Hoje eu dou aula de inglês também e de redação. Você tem me ajudado muito a trazer luz para as práticas pedagógicas, porque a gente sabe, muitas vezes a gente estuda a teoria, e aí quando a gente vai para a prática, ter a experiência de alguém, então assim, ter feito os seus cursos, eu fiz desde o primeiro, né, aquele que você fez sobre os fundamentos ali, sou muito fã do seu slogan, Doutos para a Glória de Deus. Acho que esse é o caminho. Eu acho que Deus nos chama, e em todo tempo em Provérbios a gente vê Deus falando conhecimento, sabedoria, entendimento. Ele está falando algo, eles estão gritando, ouça, né? Eles gritam pelas ruas, dê ouvidos. E, e aí eu ouvi o seu grito. Às vezes eu fico achando, meu Deus, será que eu tô gritando muito? Será que eu tô gritando e não tô me entendendo, Deus? Me ajuda a gritar o certo, Pai. Tá É essa demais, sensação. Mas essa sensação que eu tenho. Ecoa no deserto, né? A voz ecoa no deserto muitas vezes. E Deus vai levantando aquele, eu acho, né? Aquele exército de esqueletos ali. Ele vai levantando o seu exército do pó, né? Do nada. Que foi de onde eu vim. Provavelmente todo pecador vem desse lugar. Então você, posso talvez dizer também. Enfim, ele nos tira desse pó. Então eu gosto muito desse slogan, doutos para a glória de Deus. Eu acho que a gente negligencia o ensino no sentido de que a gente se contenta com pouco. Eu escuto muitas mães falando, Cris, o importante para mim é que ele saiba a palavra de Deus. Se ele não souber português, matemática, história, tudo bem, esse é secundário. Mas a questão é que não há separação. Deus quer um povo, né, inteligente. Ele fala sobre inteligência na sua palavra, sobre sabedoria, sobre conhecimento. Ele fala isso o tempo todo. Vem, eu dou de beber para você. Através de nós, né? Então ele te capacita, você me ensina, eu vou para os meus alunos e a mãe aprende, vai aplicar na sua casa, é através de nós, né? Então eu vejo como uma luz mesmo. A gente não pode separar o conhecimento das coisas de Deus do conhecimento de Deus. Ele assina a sua obra. E aí a gente conhece o Criador pela obra também. Isso é matemática, filosofia, história, portuguesa. Agora, tudo, né? A base é a linguagem, né, Cris? Por isso eu admiro muito o seu trabalho e tento colar em você. Porque a base é a linguagem. A linguagem, assim, se você me permite, eu vou até contar o que aconteceu esse fim de semana. Eu fui fazer uma micropigmentação na sobrancelha. E enquanto eu estava fazendo, no sábado, eu tive um insight assim, né? Nossa, será? Um dia anterior já começou uma meditação do meu coração sobre a beleza, sobre a beleza artificial, se aquilo era... a minha intenção era fazer para a glória de Deus, mas eu queria entender como Deus estava entendendo aquilo. E aí eu comecei a pensar, bom, mas eu tiro a minha sobrancelha toda torta também, né? Então isso não é muito belo. Não é que eu tô alterando a criação, eu tô alterando de toda forma. E Deus nos chama para alterar a criação, para nos relacionar com a criação, para melhorar, para cuidar, para zelar, enfim. E aí no dia, no sábado, quando eu estava fazendo a micropigmentação, Deus falou muito comigo. Eu falei assim, aqui Deus, a moça lá... E Deus falando ao meu coração, eu creio, particularmente, que Ele me deu um entendimento dessa... Vou tomar cuidado com as palavras, porque eu não tenho precisão teológica, mas eu quero falar o que eu compreendi ali. De uma forma simples, foi que existe algo que em inglês é greater, né? Que é mais excelente, vamos dizer assim, do que o corpo. E esse algo, eu creio que podemos chamar de alma, de mente, de coração, do core da pessoa, o centro. Mas não é material. Eu não toco. É algo que tem a ver com a mente. E por que eu tô falando isso aqui? Porque isso tem tudo a ver com o seu curso. Porque começa ali, eu acho. Porque começa ali.
começa, essa transformação de mente que Paulo fala em Romanos 12, ela começa com a atenção, ela começa com o estar presente, não só de corpo, no culto, em todo tempo, diante da face de Deus. E se eu me deixar levar pela maré da distração, eu vou esquecer do meu Deus o tempo todo, e de vez em quando eu lembro, quando eu vou no culto, quando eu vou ao culto, quando eu vou ler uma passagem bíblica, quando eu vou meditar, aí eu me lembro, vou me colocar na presença de Deus. Mas já não era pra eu estar? Era. Então essa distração, essa distração é um problema. E eu vejo como um remédio que você está trazendo, né? Que cura essa questão da narração, é um remédio mesmo, eu acho. Que cura a gente dessa distração que é latente nos nossos dias. Ela é produto do pecado, mas ela é latente nos dias de hoje. Muito latente. Com toda a tecnologia que é uma bênção de Deus, nós temos que vigiar e orar, usar com sabedoria para a glória de Deus, né? Sem nos distrair, sem scrollar o feed e ficar lá perdido sei lá na onde. Então, eu vejo a narração como uma resposta para esse tempo. É um conhecimento de 6.000 anos, de um currículo de 6.000 anos, né? Como você cita aí também. Mas é para hoje, é para agora, né? Então, eu vejo assim. Eu estava lendo, acho que até falei disso ontem nos stories, não me recordo se eu falei. Eu comecei a ler o livro de Jó e meu marido comprou uma Bíblia nova, que eu nem sei, versão transformadora, o tipo é gostosa a leitura, né? Não é uma Bíblia de estudo, mas é assim que fluido, eu tô gostando. Eu fui ler Jó, e na introdução do livro de Jó, ele fala que provavelmente Moisés escreveu o livro de Jó, mas ele foi passado oralmente até Moisés. E o livro de Jó, o que aconteceu com Jó é muito antigo. É muito antigo. Então, ali é como se Deus estivesse chancelando, porque pode não parecer. Muitas vezes eu fico na dúvida. Eu falei, meu Deus, mas será que eu tô... Porque isso tá tão... Para mim é tão claro, é tão óbvio, que eu olho para as pessoas e eu falo assim, mas eu tô te falando que é o óbvio, você não tá entendendo. E assim, eu fico com dúvida, porque eu percebo a incredulidade. Muitas vezes eu percebo a incredulidade de uma coisa que é simples de fazer, que tem metodologia, né? Que tem caminho, que tem um passo a passo. Mas que funcionou, Deus colocou isso dentro de nós. Foi algo que é um dom de Deus. Narrar, eu entendo, narrar é um dom de Deus. É algo que Deus colocou dentro do ser humano, porque ele sabia que a palavra precisava chegar onde precisava chegar. Então, não é? Se funcionou nesse livro aqui, ó, eu não sei se dá para ver, é o The Shallows. Ele fala de uso de tecnologia. Aqui, ó. Tô vendo. Ele fala que quando foi criado o papel, se perdeu. Porque não tinha papel. As pessoas toda a informação era na mente. Não tinha papelzinho para anotar número. Não tinha papelzinho. Não tinha. Era a mente. Então você imagina hoje, a gente delega tudo para uma máquina. A gente delega um mapa. A gente delega a agenda. Você é mais nova que eu, mas a nossa geração já foi uma geração, não foi uma geração tão prejudicada quanto essa geração que vem. Eu lembrava meus telefones de casa, não é? Justamente. Agora tudo é delegado. Eu vi recentemente cultos por inteligência artificial. Eu não sei se é fake news, não vou bater o martelo, mas eu não duvido. Quer dizer, a gente está delegando a missão de Deus, que é propagar a sua mensagem no mundo por meio dos nossos pastores e por meio da igreja.
A gente está delegando, a gente não, graças a Deus, mas eu digo, o mundo está comprando a ideia de que tudo bem assistir culto em casa, tudo bem uma inteligência artificial fazer uma pregação. O que é isso? Verdade. A única Verdade. coisa que nós temos, que é própria nossa, e temos porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus, é a capacidade de pensar, refletir, criar, discernir. É a mente, está na mente. Verdade. Ou como queira chamar, coração, que os hebreus acho que usavam coração, mente e coração como uma coisa só, né? Então, assim, isso reflete a imagem e semelhança de Deus. Isso Deus coroou a criação com essa conosco, com a criação do ser humano. E aí nós negligenciamos isso, delegamos isso. É inaceitável. É inaceitável. Como cristãos, como filhos de Deus, dizer, não vou carregar a sua imagem, vou delegar para alguém fazer o meu trabalho. E eu acredito que dentro disso que você está falando, essa questão de tudo ser na mente, né? Eu, na minha época de faculdade, no início eu ia fazer um TCC a respeito da história da Bíblia, estudei alguns livros sobre isso. E um deles contava sobre a história da Bíblia, todo o processo histórico de construção da Bíblia. E no início, ali diz, no povo hebreu, era tudo contado oralmente. Se reuniam, que tinha aquele conhecimento que já tinha adquirido com seus pais, com seus anteriores, com as pessoas anteriores a ele, passava oralmente. E como que as pessoas sabiam aquilo? O que Deus nos diz na palavra? Aí, nesse contexto, faz sentido o que Deus fala. Inculque, fique com isso na mente, medite, fique pensando nisso, passe de geração em geração. Então, isso agora, nesse contexto, faz sentido. As pessoas não tinham acesso ao papel como se é hoje. E aquele livrinho vermelho que você me passou é um livro para redação, né? Sobre como escrever. Ele fala sobre a verborragia, essa coisa de falar sem parar. Porque agora é fácil. Num clique eu deleto. Então eu posso escrever, falar. E num clique ou tá tudo fácil. E por um lado, isso é ótimo, é uma benção. Mas por outro, será que eu estou sendo prudente com o que eu falo, com o que eu penso, né? E por último, essa questão de narrar ser um dom, você fala isso, né? Eu acho precioso essa informação que você fala, porque não só as crianças narram, acho que é a Charlotte Mason que fala isso, desde criança elas querem te contar o que aconteceu. A fala, tanto a escrita, vamos dizer, a linguagem, né? Tanto a escrita quanto a fala, é uma ponte entre mim e você que nos livra, não só da ignorância, porque eu tenho acesso a livros e tudo mais, mas do isolamento, da solidão. O nosso meio, mesmo os surdos mudos, eles têm sua linguagem. A gente precisa dar um jeito de se comunicar, porque isso é uma ponte. Isso vai, quando eu uso as palavras, eu atravesso essa ponte e chego até você. E isso é imaterial, daquilo que eu estava falando lá no começo. Isso é esse setor do nosso ser que não se toca, e é isso que é imortal, é isso que é a imagem e semelhança de Deus e que vive para sempre. Então, se a gente treina essa capacidade de estar presente, de prestar atenção, assim como você ensina no curso, no que é bom. Eu não vou ler qualquer livro. Eu tenho uma lista, você me oferece uma lista lá, cuidadosamente, criteriosamente selecionada, para que a gente possa ir por um caminho onde a gente vai dizer, não, isso aqui vale a pena prestar atenção. Porque eu vou prestar atenção numa coisa que não vale a pena? Não. Então, o que eu gostei, o que me motivou e me empolgou no seu curso é que é um caminho. Por que ele é óbvio? Você fala que ele é óbvio. Ele é óbvio porque ele é real, né? Porque a realidade, quando a gente vê a realidade, quando a gente entende, ela é óbvia. Não tem atalhos. Ela está posta. Ela é óbvia. E por que é óbvio? Porque é verdade, né? E a verdade não precisa de nome e de teoria. Mas nós, como seres humanos, filhos de Adão, fomos designados por Deus, assim como Adão, a nomear as coisas. Então, nós teorificamos, nós
selecionamos, como é que fala? Nós damos nomes ao conhecimento. Isso aqui é narração. Bom, podia Aham. chamar outra coisa, mas chama narração, né? E isso é uma coisa que existe. Então eu dou um nome para uma coisa que existe. Isso é o que o filho de Adão, isso é o que Adão foi designado a fazer e nós também em Adão, né? Por Deus. É verdade. Então é um conhecimento que é natural nosso. E ele só foi dado um nome, não porque é uma teoria, é que hoje a gente tem tanta teoria de tudo, né? Que a gente fica meio desconfiado. Mas a teoria da ciência verdadeira, real, de Deus, na minha opinião, ela é simplesmente um reflexo da realidade. Eu estou dando nome a uma coisa, poderia ser um animal, como Adão fez, mas é uma área do conhecimento. Então eu vi muita virtude, fiquei muito feliz de estar fazendo o seu curso sobre narração especificamente, o outro também, mas sobre narração especialmente, porque você dá os macetes, falando português claro, né? Você dá o caminho, porque é isso, é a gente entender por onde a gente tem que ir, porque narrar todo mundo narra, mas se você tem esse conhecimento sistematizado e experimentado, não só na sua experiência, mas no tempo, porque você foi estudar isso, né? Para me contar, para contar pra gente. Então, isso tá provado no tempo, tá experimentado no tempo. E a gente tendo esse respaldo, o meu caminhar tem sido melhor com o curso, por conta disso. Então, me fala, assim, que eu até coloquei aqui, né? Então, você narrava antes do curso? Intuitivamente, sim, mas eu nem sabia o que era narração. Então, como é uma coisa natural e eu concordo, de certa forma, sim, mas eu não tinha consciência disso e não conseguia, então, manejar bem esse barco de forma melhor, para tirar melhor proveito disso. Porque, naturalmente, mesmo nas minhas aulas, eu já fazia alguns exercícios, até de proguinho, de narração, mas eu nem sabia os nomes. Estou conhecendo agora os nomes com o curso. E mesmo assim, eram intuitivos, aqui e ali, sem um caminho, assim, né? Uma coisa sistematizada. Vou fazer com intencionalidade para alcançar esse objetivo. Nesse momento eu vou parar, nesse momento eu vou continuar e tal. Então, como era intuitivo e não consciente, não era tão efetivo, eu creio. Tá, entendi. E como que era a sua... Eu coloquei aqui, né? Como que era a sua percepção da narração antes do curso? Eu, primeiro, não sabia o que era narração. Eu nunca tinha ouvido esse termo. Olha que eu estudo educação clássica. Mas eu acho que, assim, não passei por ali, sabe? Faltei nessa aula, pulei esse capítulo. Deus não tinha me mostrado. Porque o conhecimento é uma coisa, né? Que o Provérbios diz que é Deus quem tira as escamas dos nossos olhos. Todo conhecimento vem da boca de Deus. Todo conhecimento e entendimento. Acho que é Provérbios 19:7, se eu não estou enganada. Todo conhecimento e entendimento vem da boca de Deus. Então é por isso que não é óbvio para os outros. Porque Deus precisa tirar essas escamas, Cris. Menina, e foi isso que aconteceu comigo, porque também, vamos lá, comecei a estudar lá no final de 2016. Vai. Quando foi ano passado, é Deus mesmo, é justamente isso que você falou. Deus falou assim, estuda isso. Mas, Senhor, eu já faço isso. Eu ainda argumento com ele, né? Mas, Deus, eu já faço esse negócio. Obedece. Tá bom. Comprei livros, né? Fui pesquisar. E eu percebi, gente, meu pai, Senhor, que preciosidade. Por quê? Como tem uma rixa, né, entre educação clássica e Charlotte Mason. Tem gente que fala que Charlotte Mason é educação clássica. Eu detesto polêmica, né? Eu acho que a Charlotte tem uma contribuição gigantesca para a educação, uma mulher que se dedicou a vida inteira, dos 18 anos até sua morte, à educação. Então, inúmeros livros, tinha escola para professores, tinha escola para mães, tinha escolas, né? Então, eu tenho todo o meu respeito por ela. E eu gosto do jeito que ela trata a educação. Então, tem gente que acha que narração é da Charlotte Mason. Narração não é da Charlotte Mason. A narração é de Deus, né? A narração está lá no currículo de 6.000 anos. Então, eu falei, Deus. E eu senti que, na verdade, Deus me direcionou isso para a Rafaela.
para minha filha caçula. E aí eu comecei a estudar por causa dela e eu falei, Deus, não pode ficar só para mim isso. Sim. Eu não sou egoísta, sabe, Gaia? Eu não consigo. Eu não consigo, sabe? Eu falo, não, essas outras crianças têm que saber isso aqui também. É porque a gente transborda, né, Cris? É isso que Deus faz conosco. Ele nos enche até transbordar mesmo. Tem que ser. Tem que ser assim. Olha o que a Isabela falou hoje pra mim. A Isabela falou assim pra mim: mãe, a Rafa mudou mesmo, né? Mas mudou com o quê? Não sei, a Rafa era muito distraída. A Rafa não é mais assim. Eu acho, mãe, que é por causa da narração. Então, quer dizer, não fui eu que falei. Tá testificando de certa forma. Com certeza. Eu percebi exatamente isso, Cris. Assim, em pouco tempo que eu tô aplicando intencionalmente agora e fazendo também pessoalmente para entender como é o processo e os benefícios e tudo mais, e as dificuldades para poder auxiliar meus alunos, falar, não, eu te entendo, sabe? É assim mesmo. Ou não, essas coisas, porque é um processo, né? E apesar de fazer pouco tempo que eu estou praticando e implementando, e entender que não é uma coisa a curto prazo, concordo, você diz isso e eu compreendo, assim, acredito que realmente não é mágico. E aí eu vou citar aquela frase que para mim, assim, é um supra-sumo. Eu não sou muito de slogan, mas essa daí é boa. Bons slogans vale a pena, né? Ela diz assim, todo mundo acho que conhece, é justo que o que muito vale, muito custe. Então é justo que o que muito vale custe muito. Eu tenho que me esforçar e tenho que me dedicar, e aí o resultado vai vir. E não é nada sobrenatural, é um exercício constante dentro das nossas capacidades humanas, com as nossas limitações, tanto que a Isa, né, ela narrou, a gente viu ali, ela esqueci. Claro, é um ser humano e tá em treinamento. Faz parte, né? Claro. E faz parte, e ela fez super bem, né? Assim, eu fiquei tentando narrar com ela, e eu assim, esqueci. Ela falando, e eu assim, ela deu assim, de 1000 a 0 comigo, não foi de 10 a 0. Eu achei ela dá um pau em mim. Porque assim, ela é o que você falou hoje nos stories, né? A educação é a autoeducação. A educação eu vou te direcionar como professor, o meu aluno, né? E aí você, cara, arregaça as mangas e vai. E vai pra frente, Vai pra frente. Se você não trabalhar, de fato, debaixo da minha orientação, claro que você pode ter insights, acredito que, claro, o aluno pode ter insights, ver coisas que eu não tô vendo, mas o meu papel ali é orientar. E aí o aluno, a criança, ela tem que trabalhar. E a gente tem que, como professores também, ou educadores, direcionar e motivar esse aluno. Não para. Você está se distraindo. Vamos lá. Claro, isso faz parte. Não é assim, toma e se vira. Não é isso. Mas o trabalho, eu vou incentivar, eu vou modelar esse trabalho, né? Eu vou modelar esse aluno para ele ser esforçado, para ele aprender a se esforçar. Porque até isso a gente tem que aprender por causa do pecado, né? A se esforçar. Mas a gente vai lembrando, principalmente crianças, elas se distraem, elas perdem o foco, elas não estão afim muitas vezes, isso é chato. Então você vai modelando, ajudando a criança a se motivar. E uma coisa que motivou muito os meus alunos, eu tenho percebido por causa da narração, é a entender que eles conseguiram. Depois que eles fazem, é tipo assim, uma conquista, é tipo o olho brilha, né? Assim, e ele percebe, eu elogio mesmo quando ele erra, mas ele percebe quando ele acerta, porque ele sabe o que ele leu. Em algum lugar tá ali, ele sabe quando ele errou, quando ele esqueceu, ele não é bobo, né? Ele sabe. E aí ele se sente vitorioso, tipo, narrei, eu consegui. E existe aí, o que a gente já conversou também, que é o maravilhamento, porque se você está dando um bom conteúdo para esse aluno, ele se maravilha, ele se encanta com aquele conhecimento, porque é encantador. E uma vez que ele prestou atenção e aquilo entrou, tocou ele, aquele conhecimento tocou o coração, a mente, o espírito dele, ele fica maravilhado, ele gosta de aprender, né? É isso, Não é maravilhoso? É maravilhoso.
maravilhoso. É você... Calma. Desculpa. Não, pode falar. Não, eu ia falar só da calma, né? Que também, além do maravilhamento, eu percebo que, assim, eles chegam frenéticos, né? E aí eu faço alguns exercícios preliminares, principalmente com os pequenos, de cópia. Então, vamos copiar, tô dando lá um assunto, vamos copiar 3 frases sobre esse assunto. Frases verdadeiras, bem elaboradas e com conteúdo substancial, vamos dizer assim, bom conteúdo ali. Sim. Eu procuro estabelecer pelo menos 3, no máximo 3. E eles copiam. Só que aí, enquanto copia, a regra do jogo é: não pode pensar na batatinha, não pode pensar na morte da bezerra, não pode pensar no nada. Agora, e também não pode conversar. Agora é silêncio e prestar atenção no que você está escrevendo. Aí eles começam a escrever e eles fazem quietinhos. Aí daqui a pouco, em seguida, vamos narrar. Nossa, é outro... Eles já estão na atmosfera da concentração e eles narram, se sentem vitoriosos, se maravilham, compreendem. E eu estou fazendo, inclusive, o ensino socrático com crianças de 8 anos e tem saído, assim, cada pérola. Que legal! Eles entendem. Quando a criança entendeu o texto, é um texto adequado para a idade dela, ela entendeu o texto, ela começa o mundo dela se abre a partir daquilo que ela teve contato. Aí existem questões, dúvidas, reflexões, insights, coisas da realidade, porque ela já percebe que ela faz associações com o texto. Então, eu acho, sinceramente, se você não, na minha opinião, eu como mãe no futuro, me olhando para mim e falando para outras mães que se identificarem, se você não vai ensinar mais nada para o seu filho, ensina linguagem com a narração. Foca na linguagem e foca na narração. Para mim, assim, é o caminho. Porque aí você aprende qualquer coisa. Porque aí você aprende a linguagem, você aprende o código, que é a linguagem. Você aprende como o código funciona, que é a linguagem. Você aprende, né? Você aprendeu. Daí você tem a capacidade de entender. Aí você narra aquilo, você aprende qualquer coisa. Você pode narrar qualquer texto, né? Você vai interiorizar qualquer tipo de conhecimento. Desde conhecimentos manuais, que depois você vai ter que praticar, até conhecimentos de filosofia, história, lógica, sei lá, biologia, não importa. Eu acho que, eu vou falar disso na sexta, mas trabalha mútuo no multa, trabalha oficina lente, trabalha o próprio escolher. E quando você tem esse tempo com o aluno, é como se você estivesse numa mesa, num banquete. É um banquete para a alma. É verdade. É um banquete para o espírito. Eu entendo que é, assim, que é mais ou menos o que acontecia com Jesus e seus discípulos. Você percebe, né? O discipulado, ele acontece com esse relacionamento. E o relacionamento, ele exige essa intimidade. Então, você abre um caminho para o seu aluno, você não é uma professora distante. Pelo que você me falou, quem dera eu tivesse tido uma professora como você. Porque é próximo, né? Você entende a necessidade da criança se acalmar, você entende que aquela é uma ferramenta, parte da caligrafia, para ela se centrar, né? Se localizar ali naquela realidade do silêncio. Agora eu vou aprender, eu vou estudar. E aí você dá aquele alimento. Um bom livro, ele é um alimento para a alma. Né? Um bom texto, quantas vezes eu falo, meu Deus, eu leio os textos com a Rafaela, da Matilda, me emociona. É um livro infantil. E aquilo toca a minha alma. É isso. Às vezes uma coisa, não é? E aí você ter a oportunidade de viver. É uma troca absurda você fazer isso com o seu aluno e você recebe dele. Sim. Através das perguntas, né? Isso. E você vê essa evolução da criança perceber que ela é capaz. Da criança perceber que ela consegue. A criança começa a amar aquilo. Exato. Por que não é? Por que é autoeducação? É porque é isso. A criança começa a entender, isso é legal? Isso aqui
Exato. que enriquece a minha vida. Eu tô ficando mais rico, eu tô ficando mais forte, eu tô ficando mais capaz. E ela compreende, exatamente. E é como se fosse uma cenourinha na frente do coelhinho, né? Assim, você vai puxando ele, não é nem. Mas é mais até assim. Você vai dando um pouquinho. E daqui a pouco, é que nem criança, você dá o leitinho. Daqui a pouco você dá um pastozinho. Daqui a pouco você dá um sólido mais macio. E ela vai querendo mais, e vai avançando, e vai querendo, e vai querendo. Nossa, no começo também não vou pintar um mundo cor-de-rosa. Tem dias e tem suas dificuldades. Tem dias que eu tô lendo, é o tempo inteiro, Cris. A professora, mas o Adão era careca? Sei lá, entendeu? Aí eu falo, agora é hora de... Isso é modelar. Essa paciência, toda mãe, todo educador tem que ter, porque assim, não é pro aluno ideal que eu tô ensinando. Eu tô ensinando uma pessoa real, pecadora, com falhas, e é por isso que eu tô ensinando, senão eu nem precisava estar ali. Então, assim, se coloca no seu lugar, sabe? Eu falo isso pra mim mesmo. Se coloca no seu lugar e tenha paciência com o processo dessa criança, sabe? Escuta. Ela falou fora de hora, lembra ela. Fala, lembra que agora é hora de escutar. Daqui a pouco a gente vai conversar. Agora escuta. E dá o tempo para ela entender e voltar. Aí você lê, você volta à leitura. Então, são percepções que a gente tem que ter, uma paciência que a gente tem para poder guiar essa criança no caminho, né, do aprendizado. Para ela não ficar também solta, assim, né? Estou fazendo a minha parte, toma lá. E você está fazendo a sua? Porque não, o meu papel também é conduzir para que ela se mantenha no caminho. Eu trago ela para o caminho e ela tem que se manter. Então, enfim, eu acho que é rica, está sendo rica essa experiência. Eu dou aula para várias idades, de 6 aos 14 anos. Então, no momento. Então, eu tenho alunos que todos estão narrando. Né? Os de inglês eu ainda estou caminhando, construindo isso com eles. Eu ainda estou pensando como eu vou associar essas duas coisas, porque eu percebi no começo eu fiz errado, né? Por isso foi muito bom o seu curso também, porque eu estava fazendo um monte de bobagem. Errado. Que bom que você me corrigiu, senão você ia falar, não sei, ou sei lá. Deus comecei tudo. E aí eu tô corrigindo essas coisas, né? Tô parando, né? Agora a coisa tanto que quando eu entendi o que era narração, porque o pessoal acha que pensa, eu vejo as pessoas pensando assim, que nem, acho que você que falou isso nos stories também, mas eu vejo mães fazendo isso ou outras pessoas e eu penso assim, calma, não é assim, porque tipo assim, vou ler, fala aí. Só que existe narra aí, né? Só que existe, o que eu percebo muito nos meus alunos, e devem ter outras nuances também que acontecem, é que existe uma linha tênue entre eles entenderem o que é narrar, o que é resumir, o que é interpretar texto. São coisas diferentes, são habilidades diferentes. E se você aprende bem essas habilidades, você se torna até uma pessoa agradável, porque você vai saber a hora de ouvir, a hora de falar, a hora de opinar, a hora de exortar, a hora de tudo. Porque você entende que tem hora para tudo, né? Tem um momento que você vai entender, receber aquilo, é a narração. Aí você vai narrar, eu entendi, então eu consigo narrar porque eu entendi. Agora, quando você vai interpretar, quando você vai opinar, quando você vai resumir, são coisas diferentes, né? Mas primeiro você tem que receber aquilo e digerir, né? Aquilo tem que entrar, digo, em você. Aí você pode, enfim, ter sua opinião e pensar, refletir sobre aquilo, mas você precisa ser apresentado ao que é bom. Eu vejo assim, a narração é como se fosse a fase da gramática do Trivium, diante de um texto. Sim. Né? É a parte da gramática. Quando a gente vai para o ensino socrático, é a lógica. E quando ele, a partir desse texto que ele narrou, aí ele deu o entendimento dele, e agora ele vai escrever, aí é a fase da retórica. Tanto é que existem escolas nos Estados Unidos que todas as aulas são narradas. Todas. São escolas de Charlotte Mason. Todas. Tipo, vai ter uma aula de economia? Vamos narrar esse texto de economia. Claro, eles têm que dar uma alternada. Por quê? Porque a narração exige muito do cérebro. É uma coisa que ela esgota. A Isabela ficou esgotada ontem. Percebi?
Exigiu muito dela, exigiu várias coisas, porque ela estava aqui, com pessoas que ela não conhece. Guerreira. Sim. Né? Muito corajosa. Muito. Muito, muito mesmo. Eu também achei, eu elogiei, falei pra ela, parabéns, é isso, eu acho que já é uma preparação daquilo que Deus tem pra ela, eu entendo isso. Ela leu um texto difícil, e tava difícil o texto. Sim. Né? E ela, então, eu tava narrando junto, eu tava mesmo. Eu podia ter sido no Peter Pan, né? Eu vou ver se eu vou narrar o Peter Pan com ela. Vamos ver se eu vou narrar. Eu vou narrar com ela. Mas Gaia, ela é narração. Porque no começo a gente narrava o livro da Anne Sullivan, o Touch of the Magic, que é aquela moça que ensinou a Ellen Keller a ler e escrever, que era cega, surda e muda. Ela fazia narração em inglês. Não, ela não é boa, ela é ótima. Você via nos olhos dela, Cris. Ela estava imersa. Ela, assim, sabe? A mente, a alma dela absorve. Parece que ela até muda. Assim, porque olha para uma pessoa que está dispersa, desconcentrada. É uma pessoa assim, né? Aguadinha. Dá até uma sensação meio, sabe assim, meio. Tá tudo meio elétrico, né? Ela não, ela tá sólida ali, inteira, sabe? Eu achei maravilhoso. Maravilhoso. E você vê, ela é sanguínea, o temperamento dela é sanguíneo. Funciona. Então você vê perfeito, gente. E olha, é porque assim, ela é naturalmente narradora, ela sempre fez isso, desde muito pequena. Mas isso que você falou, a gente, né, nesses 8 meses eu fui orientando. Ela faz a narração, porque eu dou a aula para a Rafa, ela faz a aula sozinha, ela faz. Ela escreve, às vezes eu peço escrita, né, porque tem todo um passo a passo, sabe? Mas funciona. Funciona. A Rafa, é impressionante o que aconteceu com a Rafaela. É impressionante. Eu até falo no curso, né? Nosso objetivo é narrar Joel. Eu falo lá, né? O objetivo é narrar Joel. O objetivo é narrar Joel. Ela narrou Atos sexta-feira. Você contou. E eu falei, filha, é incrível. Eu nem combinei com ela, porque a gente sempre faz um combinado, essa relação, né, da educadora e ela. Falou, vou narrar agora, tudo bem? Ah, tudo bem. Tá tudo muito... Tem um respeito, né? Ela sabe o que a gente vai fazer. Mas eu falei, filha, narra aí. Mãe, mas não foi combinado. Eu falei, minha filha, faça o que dá. Fala o que você lembra. Tudo certo. Perfeito, não, mas ela já narrou. E eu senti esse maravilhamento dela. De como quem diz, eu consegui. Eu consegui, sabe? E não é um prazer de eu conseguir qualquer tarefa. Porque qualquer tarefa que a gente faz, tipo assim, não é. Porque se eu falo com um aluno meu, eu sou autoridade na vida dele, naquele momento da aula. Você como mãe, mais ainda com a sua filha. Se você fala, filha, faça isso e a filha faz, é claro que ela sente uma vitória quando ela faz. Mas a narração é uma vitória consigo, não é com o outro. Eu sinto isso. Isso. Não é? É isso. É uma vitória contra a carne. Uau! É a vitória é a vitória contra o pecado. É a vitória da distração. É a vitória da preguiça. É a vitória de estar alheio, apático. É isso. Outra coisa, a gente mora em nós mesmos, meio maluco isso, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a nossa mente em si, o que ela tem de bom é manchado pelo pecado e é tudo pela graça de Deus. Quando a gente tem a oportunidade de acessar outras mentes, outros corações que se debruçaram sobre alguma coisa profundamente foram iluminadas por Deus, isso é um presente. Como é que eu vou falar pro meu filho, pro meu aluno, sabe, você tem que aprender a palavra de Deus, o resto é secundário. Mas peraí, não, exatamente, não. E só quem experimenta, você tem que ter um passo de fé. Porque a hora que você der um passo de fé e experimentar esse poder da narração e o maravilhamento que vem
da vitória, sobre a carne, como você falou, através da narração, eu acho que é um caminho sem volta. Para mim é um caminho sem volta. Para mim é também. Você falou isso, eu tô te imitando, eu também sinto isso. É um caminho sem volta. Porque você vê o resultado e, assim, é um esforço muito grande, num período de espaço curto, né? Você fica ali 3 minutos narrando, mas esse 3 minutos é como se fosse uma bazuca. É uma força violenta contra a preguiça, a má vontade, a apatia. É uma força, né? E eu entendo que ao longo do tempo esse ganho é logarítmico, né? Então quando a gente fala lá na matemática, não é linear. Eu acredito, no meu ponto de vista, conforme o tempo vai passando, o ganho no começo não é tão grande, mas ao longo do tempo ele vai crescendo no exponencial. Porque é isso, o aluno não vai ter mais dificuldade. Aquilo que você falou, começa com leitinho. Começa com um texto do Roald Dahl, mas daqui a pouco tá narrando Jane Austen. Amém, Senhor, tá isso, amém. Né? É isso. E aí, acho que é no curso, talvez, que você fala, pode dar um pequeno spoiler do seu curso? Eu acho que é lá que você fala sobre eu não me lembro o nome, mas é alguém que foi um grande... Você tá me ouvindo bem? Ou tá com falha? Não sei. Tá. Falaram aqui que tá ouvindo, gente. Peraí, às vezes falha. A rede tá ruim. Pra ver se melhora. Na minha ouvida tá dando um... Tá cortando. Tá dando... Eu acho que tá zoada a rede, viu? Porque nem comentário tá aparecendo mais, Gaia. Vamos ver. Gente, tá com som. Continua, toca o barco. Tá. Que você fala sobre tá chiando aqui também. Eu não sei o que tá dando um retorno aqui pra mim, mas tá chiando com e sem fone, então não acho que sou eu, não sei. Desculpa. Eu tô ouvindo bem. Ótimo. Eu tô ouvindo bem, a gravação fica boa. Ótimo. Então, assim, o que eu percebi, o que você falou, aliás, no curso, foi que algum orador que discursava muito e era muito eloquente, bom narrador, alguns você citou, se eu não me engano, como eles aprenderam a discursar? Decorando, memorizando outros discursos e falando, discursando o discurso que já existe. Porque a gente tem a tendência moderna de achar que a gente tem que reinventar a roda o tempo inteiro. Quando, na verdade, a gente tem que ser humilde, sentar na cadeira e aprender com quem já sabe. Isso é tradição. Isso é o que a Bíblia ensina, meu Deus do céu. Isso é o tempo todo Deus está falando assim: aprende, ouve e ensina com as gerações anteriores. E a sua geração agora passe adiante. Isso é tradição, chama tradição. E nós mantermos essa tradição é o que vai preservar a igreja, é o que vai preservar o povo de Deus. Então eu acho que quando a gente descobre algo excelente, como você falou, a narração é algo excelente, eu preciso compartilhar. É porque justamente é uma preservação de um conhecimento que é iluminado por Deus, que é real, que é efetivo, enfim. Eu creio nisso. Eu também. Eu creio assim também. Acho que quisera que eu soubesse disso quando elas tinham 6 anos. Ou quando você tinha 6 anos. Olha que beleza que não ia ser. 10% do que vocês sabem com a idade de vocês. Queria saber 10%. Sabia nada. Lia nada. Mas tá fazendo o que Deus chamou para fazer agora, né? Que é preparar essas meninas. Então, amém para isso. Amém. Sou muito grata, porque eu percebo isso. Foi um grande presente de Deus para mim, né?
de entender o meu papel, né, principalmente para elas. E eu acho que tem mães, né, que não tem um chamado para partilhar como eu tenho, mas eu tenho isso muito claro, né, de que eu preciso partilhar, eu preciso ensinar, porque muitas coisas eu não fui ensinada, eu tive que aprender na pancada, né, de erro, vai por aqui, não volta, faz isso, não volta, faz aquilo. E eu queria que alguém naquela época lá atrás pudesse ter me dito. E encurtar. Isso é resposta de oração, Cris. Me perdoa te interromper, mas por que eu digo isso? Porque eu estava na faculdade, na época da faculdade, enlouquecida com aquelas mentiras marxistas e um monte de teoria. E eu fiz faculdade de História, de Sociologia, Filosofia e Geografia. Então, era um prato cheio para essas istas, né, para essas ideologias. E eu lembro, no período da faculdade, de eu chegar em casa, eu estava comprometida, porque eu já tinha me convertido, então eu estava muito comprometida com aquilo que Deus estava me dando. E chorar em oração, falando, Senhor, me dá livros, me dá mestres. Sabe, eu segui o exemplo de Paulo, me dá livros, me dá mestres, me dá um caminho. Como é que eu vou ensinar nas escolas essas crianças com um programa curricular que está sendo implementado, se não em todas, na maioria das escolas à minha volta e no mundo, ouso dizer, né? Então, assim, Deus tem me dado esse caminho no tempo dele. E eu vejo que, assim, ele me trouxe para uma igreja onde o pastor também tinha feito história, também é historiador, trabalha no céu da igreja. Ele foi me trazendo livros, mestres. Hoje eu tenho você do meu lado, assim, que tem sido, uau, uma luz mesmo, um presente. Tem iluminado os meus caminhos. E eu consigo ser luz através disso para outras crianças. Aí sim, a gente vê o reino se multiplicando. É isso. Então, cada um no seu chamado. Talvez nem todas tenham esse chamado de compartilhar. Mas graças a Deus por pessoas como você que tem esse chamado de compartilhar, que é uma resposta de oração para aqueles que estão carentes dessas respostas. Né? Como eu estava e estou em outras coisas. A gente sempre está aprendendo coisas novas. Mas isso é uma carência que está sendo suprida. Né? E eu repito, se eu pudesse escolher uma coisa para ensinar aos meus filhos, sem exagero, seria narração. Seria narração. Primeiro, claro, a criança precisa ser alfabetizada, claro, entendo tudo isso, mas nem é primeiro, na verdade, porque você narra, eu creio você, eu não sei, você narra com o seu filho na sua barriga, você está treinando ele para compreender, porque a narração, você narrando para o seu filho, você está dando um exemplo, é um molde, né? É um molde. E a minha mãe fazia isso comigo, e ela nem sabia de narração. Ela falou, eu fazia isso com você. E a gente começou a conversar, e eu comecei a lembrar de muitas coisas quando eu era criança, que ela falava assim, olha aquela montanha, veja como ela é alta, veja como ela é íngreme, veja como ela é verde, e esse verde, olha esse verde esmeralda dessa flor, dessa folha. Isso é narração, cara, né? O que é isso? E ela vem saber, ela falou, eu faço isso com você. Toda vez que eu chego com alguma coisa de educação clássica pra ela, fala assim, eu acho que eu era uma educadora clássica. Eu falo, pode ser, mãe, porque não é à toa também, né? Que eu tô aqui aprendendo tudo isso, tenho gosto por isso, pode ser. Então, é lindo. Eu acho que quem estudou lá atrás, a minha mãe fez magistério quando eu era criança. Ela diz que a qualidade do magistério, depois minha mãe também é professora, depois fez pedagogia. Mas ela fala que o magistério é infinitamente melhor, foi muito melhor, que era o ensino técnico, né? Do que a pedagogia. Ela fala. Então, é isso, eu acho que elas sabiam. Às vezes não sabiam o nome, mas intuitivo, elas sabiam que tinha que fazer isso. Sabiam. Uma vez que o conhecimento estava mais associado à realidade e foi se perdendo cada vez mais ao longo do tempo, né? Isso é uma área que eu gosto muito de estudar também, essa linha do tempo, da evolução do conhecimento, né? Como eram lá na Grécia Antiga, como as pessoas conheciam, né? Depois como as coisas foram se desenrolando e como mudou. E eu vejo que hoje a gente aprende uma
né? Então, assim, ficou tudo muito volátil, muito qualquer coisa serve, né? Se a sua verdade, a minha verdade, e eu vejo que isso deixa as pessoas ressabiadas, né? Você fala, as pessoas ficam assim, não confiam mais em nada. Quem de fato está buscando a verdade fica com medo de confiar em alguma coisa, porque está tudo tão perdido. Mas o que eu vejo na narração é um conhecimento rudimentar no sentido dos fundamentos, as raízes. Por isso que eu acho que ela é realmente o que sustenta o conhecimento de todas as áreas. Eu também tenho essa percepção e estou ansiosa para que esse tempo passe, para que eu veja os frutos. Claro que vai levar tempo, mas ansiosa no sentido de ansiar mesmo, sabe? Porque eu sei que é frutífero esse caminho. É isso. Bom, só queria falar uma coisa. Eu não sou ninguém na fila do pão, tá bom? Eu sou uma simples mãe, né? Tudo que... né? Acho que eu não sei se é do... Eu não sei se é do Chesterton, eu não sei de quem é essa frase do Spurgeon. Tudo que você vê de bom aqui é Deus. Amém. O que você vê de ruim sou eu mesma. Sim, sou eu. Tô contigo. Sou eu, tá? Mas assim... tudo a capacitação que vem do alto, eu busco muito a Deus, muito, porque eu sei que eu sou limitadíssima. Mas quantas vezes, né, eu tenho uma dúvida, o Espírito Santo fala pra mim, pega livro tal, vai lá, tá lá a resposta. Eu vou lá e tanto na linguagem, quanto na questão da narração. Esse negócio que eu falei um pouquinho nos stories hoje, mas eu quero falar mais profundamente amanhã sobre esse livro aqui. Esse livro é muito bom. Eu vou falar amanhã, o Espírito Santo falou pra mim, pega lá aquele livro, porque eu fui orar, falei, Deus, o que eu preciso falar? Porque não é o que eu quero falar, é o que a pessoa precisa ouvir. Amém. O que vai despertamento, o que vai procurar um questionamento de cair escama? Ele falou, pega aquele livro lá, você vai falar aquilo lá. Eu já, beleza, já sei o que é. Tem que voltar, dar uma estudadinha. Então, não sou eu. Pessoas que Deus chama, né, Cris? Quem tá na fila do pão é esse tipo de gente como eu e você, que não vale nada em si mesmo. São essas pessoas que Deus chama. E aí eu vejo assim, quando eu compro o seu curso, ou qualquer pessoa compra o seu curso, eu não tô comprando a Cris. Porque a Cris, a gente sabe que é pecadora como eu, né? É isso. Mas Deus te deu um conhecimento, uma luz, um caminho, e esse caminho é bom. Você é um instrumento, eu vejo assim, você é um instrumento. E que instrumento que Deus tem feito, sabe? Não em si próprio, mas assim, olha que lindo o que Deus tem dado, sabe? Assim, de verdade. Você é prática, então a gente consegue pôr a mão na massa, sabe? Deus usa demais, demais, demais. E é pela graça dele, sem dúvida, porque eu tenho horas assim que às vezes eu vou entrar na aula e eu falo assim, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, porque eu não sei, eu não sou capaz. Em mim mesmo eu não tenho essa capacidade. E aí eu vou ver no final da aula, foi uma aula assim que eu vi sucesso, sabe? Eu vi, e eu não tenho vergonha de falar, porque é Deus se manifestando naquele momento, Ele é o mestre, Ele é o verdadeiro mestre. E se eu tô ali ensinando, não é porque eu sei alguma coisa, mas é porque o mestre escolheu me usar um dia, assim como ele escolheu te usar hoje, com esse trabalho todo que você tem desenvolvido há anos. Foi o mestre que te chamou, e é o mestre que está ali presente, inspirando você a ser esse veículo. E o professor não tem muito glamour, não. É trabalho de artesão. O educador, a mãe educadora também sabe disso, claro. É artesão, é pregar martelo, é não sei o quê, né? É manual, é braçal o negócio. A minha avó era rendeira. Porque meu pai é do Ceará, né? Então minha avó era rendeira. Então é isso, eu acho que eu tô fazendo a renda. É isso. É um trabalho mesmo assim, e não tem glória, não tem glamour, não tem. O que Deus fez? Ele é o mestre. O primeiro mestre é Jesus, o maior, o perfeito, né? O excelente. E o que ele fez? Ele desceu da sua glória para ensinar, para se revelar, para que as pessoas pudessem. Então tem um ato de se despir também, assim, de qualquer glória, de qualquer. Eu admiro
louvável em você. E eu sempre me lembro quando você fala assim, sempre que eu te elogio, porque eu sou muito abençoada por você, a gente ensina a dar honra a quem merece honra, né? Por mais que você diga que não, eu honro, eu quero honrar, né? Pelo menos. E aí, assim, você fala, glória a Deus. E eu tenho me visto repetindo isso, sabe? Eu me sinto muito sua discípula, assim, de uns tempos pra cá. Porque eu tô aplicando, porque eu aprendo lá o que você fala, e você, no curso, nas nossas conversas, e eu vou aplicar. E eu falo, cara, isso funciona, isso é bom. Né? A gente tem que dar um passo de fé. Se Deus tá te chamando para estar aqui nessa live, né? Como também me chamou para estar perto da Cris, ore a Deus, peça para Ele, dê um passo de fé, sabe assim? Porque às vezes a gente fala de uma coisa que é uma teoria, isso aqui tudo, né? Eu tô vivendo a experiência com a narração. Talvez quem tá vendo não tá vivendo ainda. Mas é uma pessoa que talvez esteja aqui, de fato, porque Deus a chamou. Então dá um passo de fé, claro, não tô falando pra você fazer uma dívida para comprar o curso da Cris ou fazer uma. Não é isso. Pelo amor, nem quer. Não é um tipo de renda que eu também almejo. Mas assim, se você pode, se você quer, se você tem condições de estudar e aplicar isso, se Deus chamou para estar aqui, dê um passo de fé, porque a experiência é incrível. É incrível. Deus te abençoe. Funciona, né, Gabi? Funciona muito. E eu tô maravilhada quando eu faço, eu amo, eu durmo melhor quando eu faço à noite, você acredita? Não, eu não tô brincando. Eu tenho um maior problema de sono, porque a gente marcou a live para 5 horas, né? Eu faço narração à noite das Fábulas de Esopo. O dia que eu não faço, eu durmo normal, igual sempre. O dia que eu faço, eu me acalmo e eu acho, eu ainda não tenho tempo suficiente para dizer com certeza, mas eu acho que eu tenho tido muitos sonhos cabulosos, assim, sonhos extraordinários. Eu pregando a palavra de Deus, você não tá entendendo? Muitos sonhos e cheios de detalhes, já sonhei com criaturas que eu não existe nesse mundo. Eu tô falando que é real, que é de Deus. Eu só tô falando que minha fantasia vai longe mesmo. E isso me agita à noite, o meu sono fica agitado. Eu tive a impressão que quando eu narro, meu sono fica menos agitado. Olha pra você ter ideia do poder que tem na mente, sabe? Do foco, a concentração que exige a narração, te traz para uma calma mesmo. Você se acalma. E as crianças se acalmam muito. Elas saem da aula assim, depois de uma boa narração, porque tem dias que é aquele tormento, que elas estão lutando contra a carne para poder narrar. Mas quando é um dia que elas conseguiram vencer, eu percebo que a aula acaba, elas estão calmas. Tchau, professora e tal. Não é aquela bagunça. Saem calmas. Graças a Deus. Eu vou fazer essa narração à noite aí, vamos ver esse mistério. Vamos fazer um teste. Aí a gente troca figurinha daí. Tenta. Eu vou deixar perto da cabeceira, eu vou fazer isso, vamos ver. Cama. Eu faço na cama. Algumas vezes eu fiz e eu percebo que eu tô tentando fazer mais vezes. Me dá preguiça. Vou ser muito realista. Eu não sou de esconder pecado, não, porque eu sou pescadora. E a gente confessa Deus cura, né? Então, assim, eu tenho muita preguiça à noite, eu tô com sono, tô cansada do dia, mas os dias que eu fiz, eu me senti muito, muito bem, muito calma, concentrada. Tive conversas ótimas com meu marido, sabe, assim, profundas, de acessar o outro em lugares mais profundos, porque você tá mais presente, você presta atenção, você percebe o outro melhor. Eu gostei muito, pra mim e pros meus alunos. Muito. Maravilha. Glória a Deus. Tô muito feliz. Obrigada. Eu também, tô feliz. Ai, maravilhosa. Muito obrigada. Muito, 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 muito obrigada mesmo. Porque Imagina. Aquilo que eu falei, às vezes eu fico igual o João Batista, né? A voz que clama no meio do deserto, sabe? Não, é isso aí mesmo. É isso aí. Então, pra mim, é um alento, né? Pro meu coração, é um alento. Saber que realmente funciona, que eu não tô ficando doida, que é por aí mesmo, né? Que você como pessoa está desfrutando, mas como professora você está desfrutando e você está vendo os resultados na vida dos seus alunos, então para mim não tem preço. Eu queria te agradecer demais do seu tempo, né, pela disposição de para que Deus continue abençoando o seu trabalho, te capacitando, derramando da graça dele. É só isso que a gente precisa, né? Amém. Coração de
e quer derramar a graça, né? Pra gente fazer de educador, porque o trabalho de educador é um trabalho celestial. Jesus foi o educador dos seus discípulos. E um bom professor, ele pode mudar a história de um aluno. Eu creio nisso. E eu tenho muito temor, Cris, muito temor. Tem que ter. Tem que ter. Porque você está numa posição de autoridade sobre a vida daquela pessoa e aquilo que você está falando vai gerar fruto. E pode ser fruto podre ou pode, né? Esse é o temor. Porque eu sou pecadora, por isso eu falo que o Senhor cresça e eu diminua, porque se eu vou gerar fruto podre se eu fizer com a minha mãozinha, né? Então, justamente. Então, que Deus continue te capacitando, dando essa sensibilidade, né? Obrigada. Essa capacidade. Não dá a vida dessas crianças, que essas crianças sejam abençoadas, que tenham muito mais alunos, que Deus abra sobre a sua vida, para você ser esse canal, continuar sendo esse canal, mais e mais, com mais capacidade, com mais graça. Não é sobre nós, né, Cris? Se eu pudesse finalizar assim essa nossa conversa, seria dizendo que Jesus, ele se despiu da sua glória, ele veio para servir, não para ser servido. E é isso que eu vejo em você e é isso que eu tento imitar, tanto em você e principalmente em Cristo. Porque é isso, é a gente sair, não é sobre nós, não é sobre o que eu quero, não é sobre o que eu posso, não é sobre isso. É sobre lay down your life, né? Mesmo derramar a sua vida, gastar a sua vida pelo outro. É a necessidade do outro. Então, eu espero ter contribuído aqui de alguma forma, espero ter sido um vaso, porque de fato você tem sido um vaso de Deus na minha vida. Então, para mim, é uma tentativa muito falha, mas de agradecer, de realmente te agradecer. Glória a Deus. Obrigada. Eu agradeço do fundo. Glória a Deus, deu certo. Amém. Fazer. Foi muito prazeroso também para mim. Você é muito simpática, muito gentil, querida. Muito obrigada. Ai, eu agradeço. Ai, que vergonha. Desculpa. Eu vou deixar no feed, tá? Vou deixar no feed a live. E agradeço a presença de todo mundo que passou. Ninguém mandou pergunta. Deixa eu ver aqui. A Ana falou, maravilhoso ouvir. A Ana vai fazer a live comigo na quinta-feira. A Ana mora na Alemanha e ela faz after school e usa narração. Ela usa a bomba atômica só. Eu vou só trair ela, mas você deixa no feed, por favor. Aí eu consigo assistir depois. Vou deixar. A Gisele falou, eu achava que sabia o que era narração. Essa live foi um balde de água fria, mas muito boa. Tá me despertando para aprender mais. Eu acho que eu não vou conseguir. A humildade é isso. O aprendizado começa na humildade, né, Cris? O primeiro passo, eu vejo, que começa em mim como professora e que o aluno também tem que ter, é humildade. Se eu chegar de mão cheia pro meu professor, pro meu mestre, que primeiro é Cristo, não tem como, eu não vou receber nada, não dá no meu pôr. Mas se eu chegar de mãos vazias, dizendo, eu não sei, por isso eu tô aqui, eu não sei, aí tem lugar para encher. É isso que a gente precisa, tanto diante de Deus, tanto diante de quem sabe mais que a gente, que no meu caso é você, aqui nesse caso. Não, de fato, você tem essa experiência e tem se dedicado, Cris, você tem se dedicado, Deus tem visto o seu esforço. Você tem se dedicado de se debruçar horas a fio fazendo o que você está fazendo. O que você fala no curso e no seu perfil não é firula, não é enfeite. Você consistentemente se dedicou dentro das forças ali, claro que Deus te deu, das suas capacidades, com as suas limitações, mas é real o seu esforço. Eu percebo e Deus sabe muito mais do que qualquer um. Então, de fato, a gente precisa se achegar a esse tipo de pessoa e dizer, eu não sei. E aí, então, a gente está apto e capaz para receber, né? Para que entre. Desculpa te fazer chorar, isso não era minha intenção. Eu tô vendo e eu tô ficando aqui, Deus, não é meu chorado. Chora. Eu tô chorando. Eu sou chorona. Eu tenho emoções, entendo. Então é isso. Oi?
uma coisa que você falou é a questão de se gastar. Eu acho que a gente veio para essa terra para servir. Eu creio. Amém. Não tem outro prazer na vida do que não servir. E não estou falando que eu sirvo de forma perfeita. Não. Por exemplo, eu não tenho muita paciência para... Quando eu até pus um vídeo aqui sobre a lei do mínimo esforço. Eu não tenho muita paciência para isso. Eu acho que a pessoa tem que se esforçar para fazer uma pergunta, sabe? E eu acho que não estou errada nisso. Não. Mas só para eu colocar assim, eu não sou perfeita. Eu não sou aquela, ai, queridinha. Eu não sou. Buscado a minha feminilidade. Eu tenho, sabe, essa coisa embrutecida. Eu fui muito embrutecida. Eu sou engenheira, eu trabalhei em aciaria, eu trabalhei em usina, trabalhei em fábrica, usava sapato de segurança com biqueira de aço. Eu tinha que ser masculinizada naquele ambiente. Deus me resgatou. Glória a Deus. Me chamou. Glória a Deus. Para resgatar a feminilidade de ser educadora. Porque para você ser uma educadora, você precisa ser mansa. Não dá para ser uma educadora grossa. Não dá para ser uma educadora rude. E assim, nem com as minhas filhas. Entende? Então é um resgate do Senhor. Quando Deus chama, Ele capacita, Ele tira a gente do poço. Amém. Ele me tirou de um poço. É verdade. De tristeza, de estar em casa e não sentir que era meu lugar. Deus me tirou desse lugar. Pra quê? Isso aqui. Pra quê? Pra fazer de novo. Ele me fez de novo. E eu sei que muitas vezes eu falo de coisas daquilo que eu fui ferida, daquilo que eu fui, que o mundo me enganou. Que a voz do mundo é a renovação de mente. Eu sempre falo disso, da renovação de mente. O Senhor tem algo novo para nós. Sim. O Senhor quer modelar essa mulher que é mansa, essa mulher que tem paciência, essa mulher que ama, essa mulher que se gasta. Isso. Essa mulher sabe que... Perdão. Pode falar. Isso de se gastar, eu também acho muito forte. Eu aprendi esse termo num livro que chama Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, acho que é isso. Que é um sociólogo brasileiro que escreveu, e ele veio dali da Casa Grande. Ele era da Casa Grande. E ele... Casa Grande Senzala, é um livraço, assim, desse tamanho. Mas vale super a pena ir lendo aos poucos, e é muito bom. E ele fala assim, que o escravo, ali no contexto da escravatura no Brasil, o escravo negro, o trabalho do escravo negro na Casa Grande, ali aquele trabalho braçal mesmo, né? O que o escravo fazia era como a Casa Grande é o moinho de gastar. Ele se gastava se moendo. Eu não lembro agora o que ele falou, fugiu. Mas ele falava muito bonito, assim. Isso me tocou no meu espírito, porque é isso. É você. Imagina o moinho, né? Que tá ali trabalhando, moendo. E o escravo era comparado ao moinho. E a Casa Grande, a fazenda, dizia que ela era o moinho de gastar gente. Então, a fazenda era isso, o moinho de gastar gente. E aí eu fiquei imaginando, quando eu li aquele livro, o escravo se gastando mesmo, assim. Alma, mente, corpo, espírito, gastando, aquilo tá gastando, sabe? E esse é o nosso trabalho como servo de Cristo, se gastar, deixar moer, deixar gastar. E para o outro, que é isso que Cristo fez por mim, por você. Amém. Amém. Poético. Ai, glória a Deus. Acabou. Ai, que bênção. Então, muito obrigada, Cris. Muito obrigada por essa oportunidade de estar com você, demonstrando a minha gratidão pelo que você tem feito por mim. Porque eu orava por isso, Senhor, me dá uma forma, a Cris tem me dado tanto, não é possível, eu não posso dar nada, enche aqui um pouco também, para eu dar um pouco para ela. Então, só o fato de você ter me chamado, de eu poder estar aqui, glória a Deus por isso, e muito obrigada pela oportunidade. Eu queria te honrar nesse momento e
e te abençoar, porque você realmente tem sido uma fonte de águas vivas para mim. Eu me emociono também, mas paro por aqui para não chorar. Gaia, Beijo, Cris. Obrigada. obrigada, viu? Beijo para todo mundo. Tchau. Obrigada. Obrigada. Beijo. Tchau.